Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Educa Balsas, eu e você, juntinhos na aula de língua portuguesa do 9º ano. Sejam bem-vindos, chegue mais, sente aí e vamos para a aula. Mensagem para hoje: as pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo que têm. Então não fique reclamando, não fique chateado. Faça o melhor que você puder com o que você tiver em mãos. Seja um livro, seja um caderno, estude, faça o melhor que você puder por você mesmo, ok? E vamos para a aula. O nosso conteúdo de hoje é orações subordinadas adjetivas. Nesse primeiro momento, nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas de uma forma sintática, de uma forma gramatical. E depois nós vamos trabalhá-la para encaixá-las aqui, ó, como uma habilidade. As orações subordinadas adjetivas como modalizadores dentro de textos argumentativos. Então, nossa habilidade já é bem conhecida, analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos. Hoje, nós vamos analisar essa modalização através das orações subordinadas adjetivas. Sempre querendo o quê? Sempre tendo um objetivo para você. Comparar o efeito de escolhas lexicais, de sentidos, reconhecer o posicionamento ideológico dentro de um texto, inferir seu próprio posicionamento diante de outro. Então, é isso que eu quero hoje. Então, nesse primeiro momento, vamos relembrar um pouquinho, sintaticamente, gramaticalmente, orações subordinadas adjetivas. Então, é importante lembrar essa organização, essa estruturação, classificação dessas tais orações subordinadas adjetivas. Eu sei que você lembra o que é uma oração. É uma frase verbal, uma frase que possui verbo, locução verbal, sujeito, predicado. Eu sei que você sabe o que é uma oração subordinada. Subordinada é aquela oração que é ligada sintaticamente, que depende de outra oração, complementa o sentido de outra oração, que é a oração principal. E agora, oração subordinada adjetiva. Você lembra o que é? Adjetiva vem de adjetivo. Aí eu lembrando aqui, adjetivo é aquela classe gramatical que caracteriza, que qualifica o substantivo. Então aqui nós vamos ter uma oração que funciona como se fosse um adjetivo. Vamos lá, vamos ver aqui comigo os exemplos. Admiro pessoas trabalhadoras. Admiro pessoas trabalhadoras. Veja aqui, trabalhadoras. É um adjetivo. Está se referindo a quem? Está se referindo a pessoas, a um termo anterior. Então, aqui, se trabalhadoras é o meu adjetivo, eu posso pegar esse adjetivo e transformá-lo lá em uma oração subordinada adjetiva. Veja, admiro pessoas que trabalham. Trabalhadoras, adjetivo, tornou-se que trabalham. Oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque essa oração, ó, tem pronome e tem verbo. E esse verbo está qualificando um termo anterior, que são as pessoas. Então, só para você colocar aí. Oração subordinada adjetiva é uma oração que funciona como se fosse um adjetivo. E elas vêm sempre introduzidas por um pronome. Calma lá, do que a professora disse, elas vêm sempre introduzidas. Deixa eu reverter aqui a minha situação, porque nem sempre, tá bom? Nem sempre. Mas deixa eu dizer aqui alguns adjetivos que introduzem essas orações adjetivas. Que, quais, onde, cujo, quem, e outros, e outros, e outros. Aí o que acontece? Elas podem ser desenvolvidas quando elas vierem com o pronome, quando a oração subordinada vier com o pronome, ela é chamada de desenvolvida. Agora, quando ela vier sem pronome, ela é chamada de reduzida. Quando ela vier sem pronome, é chamada de reduzida. Na oração desenvolvida, o verbo da oração subordinada vai estar conjugado de acordo com o substantivo, com o sujeito, com o objeto a que se refere. Mas, quando a oração for reduzida, isso não vai acontecer. Porque o verbo da oração subordinada vai estar conjugado no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ou seja, ele não vai concordar com o sujeito, com o objeto, com o termo a que se refere, não. Ele vai estar conjugado, particípio, infinitivo ou gerúndio. As orações subordinadas adjetivas podem receber duas classificações. Elas são bastante simples, ao contrário das orações adverbiais, das orações substantivas, elas possuem apenas duas orações. Elas podem ser restritivas ou
explicativas. E esse termo de classificação já ajuda muito. Por quê? O que é algo restritivo? Pensa aí, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, o que é algo restritivo? É algo que restringe, que limita, que delimita. É isso. Isso é a oração adjetiva restritiva. Já a oração explicativa, o nome já diz, ela explica, ela traz uma explicação, traz um termo acessório para o termo que eu estou me referindo, o termo que está antecedendo a oração subordinada. Então, não esqueça, restritiva, explicativa. Vamos analisar agora 2 exemplos. Nós temos aqui, o homem que mora aqui polui e degrada. O homem que mora aqui polui e degrada. Nós temos uma oração restritiva, subordinada restritiva, que mora aqui. Por que é restritiva? Porque eu estou restringindo. Não é qualquer homem que polui e degrada. É o homem que mora aqui. Ah, é o Natanael? É o Vitor? É o Diego? Não. É o homem que mora aqui, que polui e degrada. Então, essa oração que mora aqui é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva, porque está restringindo o termo anterior. Que tipo de homem? Quem é esse homem? O homem que mora aqui. Já temos o homem que é um ser racional, polui e degrada. A minha oração subordinada adjetiva é que é um ser racional. Será que essa oração subordinada está restringindo um tipo de homem? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando da humanidade inteira, ok? Será que está restringindo? Não, porque segundo a ciência, segundo o que nós sabemos, o homem é o único ser racional. Então aqui eu não estou restringindo, eu trago apenas o quê? Uma explicação, um termo acessório, uma informação que todo mundo já sabe sobre o homem. Então aqui eu não tenho uma oração restritiva, eu tenho uma oração explicativa, que vai trazer um termo acessório. E olha o legal, não é que você vai fazer isso sempre. Mas as orações explicativas, elas sempre vêm entre vírgulas ou depois de vírgulas. Já a oração restritiva não possui vírgula. E outra diferença entre as duas. A oração explicativa pode ser retirada do período, que a oração principal não vai perder o seu sentido. Por exemplo, o homem polui e degrada. O homem polui e degrada. Precisa saber que ele é um ser racional? Não, né? Porque é até contraditório, apesar de ser racional, polui e degrada. Mas olha o que acontece quando nós fazemos essa retirada com oração adjetiva. O homem polui e degrada. Mas eu estou falando de todo homem? Não, eu estou falando apenas do homem que mora aqui. Então, enquanto a explicativa pode ser retirada do período e não vai alterar o sentido da principal, a restritiva não pode ser retirada do período, porque vai alterar o sentido da oração principal. Então, só frisando, orações subordinadas adjetivas são classificadas em restritiva e explicativa. Elas podem ser desenvolvidas com pronome ou reduzidas sem pronome. Então, vocês viram aí que as orações subordinadas adjetivas são restritiva, explicativa, tem pronome, pode não ter pronome. E agora nós vamos analisar a função dessas orações dentro de um texto argumentativo. Por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos aí na escola, nós estudamos assim, até de certa forma separado. Orações subordinadas adjetivas, depois eu vou estudar um texto. Mas o que nós queremos hoje de você, para você, é que você estude as orações subordinadas adjetivas dentro do texto. Porque elas vão ter uma função textual. Nós precisamos conhecer, reconhecer e saber utilizar essa função social, essa função textual das orações subordinadas adjetivas. Então, vamos ler aqui, nós vamos analisar durante toda essa aula de hoje um parágrafo de um artigo de opinião. Na aula seguinte, nós vamos analisar todo o texto, o restante do texto. Então, vamos ler juntos. Lembra, praticar a leitura é tudo. Com uma boa fiscalização, menos riscos correremos. Amazônia, uma palavra de vida que aos poucos está morrendo. E com ela, o futuro do Brasil e do mundo, a nossa máquina de chuva. Esta é formada pela trajetória que começa com a evaporação do Oceano Atlântico, que segue para a Amazônia, onde chove, molha as árvores e ocorre o processo denominado evapotranspiração.
em que as árvores retiram a água do solo e de si mesmas, transformando-a em nuvens com grande volume de água, conhecidas como rios voadores. Talvez, para você que estava lendo aí junto comigo, tenha algumas palavrinhas que você não entendeu. Então, é sempre bom ter um dicionário em mãos, ter alguma coisa que você pode tirar aí o sentido dessas palavras que você não entendeu. Mas, antes de tudo, ao produzir, ao ler um artigo de opinião ou qualquer outro tipo de texto, é importante nós sabermos sobre o que esse texto está falando. Então, é por isso que eu vou trazer agora um vídeo explicativo sobre esse parágrafo aqui do nosso texto. Lembrando que o título é "Com uma boa fiscalização, menos riscos correremos". Então, assista esse vídeo e é já que eu volto. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30 e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou um histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país. Então, você acabou de assistir um vídeo falando um pouquinho sobre a Amazônia, sobre uns tais de rios voadores, não foi? E eu acho que você ficou até curioso para pensar, será que esses rios têm asas? Será que são pássaros que são rios? Eles moram em cima das árvores? Não, não são. Eu sei que você também entendeu aí dentro do vídeo o que são os rios voadores. Mas eu trouxe um pouquinho a mais para nós não ficarmos só na análise do parágrafo, mas realmente entendermos o que esse parágrafo quer nos dizer. Então, o texto em si vai falar sobre a floresta amazônica.
E só para lembrar, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Gente, ela é super importante para a nossa vida. Ela é super importante para o meio ambiente, para a vida humana, para a vida dos animais, para qualquer tipo de vida. Entendeu? Então, a floresta amazônica, ela preenche uma cobertura aqui do nosso Brasil e de outros países. Então, ela está aqui, ó, no Brasil, ela preenche essa cobertura aqui no mapa, chamada de Amazônia Legal, a Amazônia que está no território brasileiro, a Amazônia Legal, mas também ela faz parte, ela engloba outros países, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E a Amazônia tem um bioma muito rico, digamos, único. Peixes, rios de água doce, animais, aves, pessoas, frutas. Então, ela é a maior floresta tropical do mundo. Nós precisamos preservá-la. É disso que o texto fala. E dentro dessa floresta amazônica, aí ele vai trazer os tais de rios voadores. E esses rios voadores, eles acontecem da seguinte maneira. Olha só, a água do solo, a água das árvores é absorvida, transformada em vapor. Esse vapor sobe, transforma-se em nuvens carregadas, e depois essas nuvens chovem, digamos assim, né? Chovem lá mesmo na Amazônia, ou elas vão, para outros estados, para outras regiões. Por isso que a região amazônica é muito importante, porque ela não controla só o clima lá no Amazonas ou no Pará. Ela controla o clima do Brasil, de outros estados, praticamente do planeta todo. Por isso que ela é tão importante. Sem floresta amazônica, sem controle climático. Aí nós temos aqui uma fotinha de um rio voador. Parece que o rio está invertido, não é? Parece que está invertido. A água está em cima e a vegetação está embaixo. E realmente é. A água está em cima, o vapor está subindo para as nuvens e depois esse vapor vai se transformar em chuva e vai cair, nos abençoando. Então, aqui nós temos os rios voadores. Aí, o que acontece? Esses rios voadores, aqui está a floresta amazônica, as árvores estão absorvendo a água do solo, a água que chove fica ali no solo. Essa água transforma-se em vapor, vira os rios aéreos voadores e esses rios vão voando até outros estados, até outras cidades, e lá chovem. Mas o que acontece? Sem floresta amazônica, olha só, sem floresta amazônica, sem rio voador, sem água, a água acaba e nós ficamos na seca. Então, o texto, esse parágrafo, inicialmente está falando sobre a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, e a importância dos rios voadores. Então, agora vamos lá para o nosso parágrafo. Então, nós vamos analisar aqui apenas neste parágrafo, algumas orações subordinadas adjetivas. Mas nós não vamos, digamos, classificá-las. O nosso objetivo aqui não é classificar, restritiva, explicativa. Isso até vai acontecer. Mas o objetivo da aula de hoje é entender como a oração subordinada adjetiva atua. Qual é a função textual dela lá dentro do nosso texto argumentativo. Então, a primeira oração é: que aos poucos está morrendo. Essa oração é classificada como adjetiva desenvolvida explicativa. Ela traz uma explicação, ela traz um acréscimo. Está falando de quê? Da Amazônia, que aos poucos está morrendo. Aí o que acontece? Essa oração desenvolvida explicativa, ela traz um juízo de valor. Sim, um juízo de valor. Uma opinião do próprio locutor do texto, do próprio autor do texto. Então, já a primeira informação, uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela traz um juízo de valor, uma opinião. E essa opinião vai fazer com que você, que é o leitor, que é o interlocutor, se sinta comovido, se sinta influenciado por essa opinião aqui. Então, sinta o quê? Vontade, sinta curiosidade de ler o texto e, consequentemente, de concordar com a opinião, com a tese proposta no texto. Então, primeira informação, orações subordinadas adjetivas explicativas funcionam como juízo de valor, trazem uma informação para influenciar o leitor. Segunda e terceira, vou colocar logo porque elas são em conjunto. Segunda oração adjetiva, que começa com a evaporação do Atlântico, é desenvolvida restritiva, e a terceira, que seguem para a Amazônia, também é desenvolvida restritiva.
As duas são desenvolvidas restritivas. E olha o que acontece aqui. Essas orações subordinadas adjetivas restritivas, elas vão ajudar o leitor a se situar dentro do texto. Porque aqui ele está falando de uma trajetória. Mas que tipo de trajetória é essa? Então, para você entender, ele trouxe orações restritivas, adjetivas restritivas, para delimitar que tipo de trajetória é, e você não ficar confuso. Será que é a trajetória do carro, a trajetória do avião, a trajetória do rio Balsas? Não, é a trajetória dos rios voadores. O que acontece? Começa com a evaporação do Oceano Atlântico e seguem para a Amazônia. Então, orações restritivas vão restringir, vão ajudar o interlocutor, que é você, o leitor do texto, a se situar, a entender melhor o termo dito anteriormente. 4 e 5. A 4, onde chove, é classificada como desenvolvida explicativa, e a 5, desenvolvida explicativa também. Olha o que acontece. Ele, agora há pouco, restringiu que tipo de trajetória é essa. Agora ele vai explicar um pouquinho da trajetória. Essa trajetória vai ocorrer na Amazônia. Onde é a Amazônia? Onde vai chover e, consequentemente, vai molhar as árvores. Na primeira oração, lembra, eu disse que a oração explicativa trouxe um juízo de valor. Aqui não, ela já vai trazer uma opinião universal ou um dado comprovado. Um dado comprovado. Aqui o que acontece? Na Amazônia chove e, consequentemente, essa chuva molha as árvores. Isso é um fato comprovado, não é uma opinião minha, não é uma opinião sua. É um fato comprovado, um dado. Então, o que acontece? Onde chove e molha as árvores, que são orações desenvolvidas explicativas, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma explicação, um acréscimo a mais para te situar dentro do texto. E vai amarrar a ideia, porque vai funcionar como se fosse uma sequência lógica. A água sai do Atlântico, vai para a Amazônia. Lá na Amazônia chove. E o que acontece? Molha as árvores. É uma sequência lógica. É como se fossem passos. Então, as orações explicativas também te ajudam a organizar uma sequência lógica dentro do teu texto argumentativo. Eu tenho a 6ª oração, denominado evapotranspiração. Evapotranspiração. Essa oração é reduzida, restritiva. Porque, de repente, você diz, qual é o nome daquele processo onde a água sai do Atlântico, sobe na nuvem, vai para a Amazônia, depois desce da nuvem e molha as árvores? Qual é o nome desse processo? Denominado evapotranspiração. Não é qualquer processo. Não é qualquer processo. Então, aqui, além de restringir, ele vai, digamos, restringir é delimitar, mas ele vai te ajudar a entender melhor que tipo de processo é esse. Ele vai amarrar toda a ideia lógica que veio da oração 2, que começa com a evaporação do Atlântico, que seguem para a Amazônia. Lá na Amazônia chove, molha as árvores, e esse processo é denominado evapotranspiração. A restritiva vai ali fechar toda essa sequência lógica. E a 7ª oração, em que as árvores retiram água do solo e de si mesmas. Em que as árvores retiram água do solo e de si mesmas. Ela é classificada como desenvolvida explicativa. Por quê? Primeiro, nas orações 2, 3, 4 e 5, eu dei a sequência lógica de como acontece o processo de evapotranspiração. Agora eu estou aqui trazendo uma explicação, um dado a mais para você entender melhor que tipo de processo é esse. Porque para você pode ser um processo desconhecido. Então ele traz, é um processo em que as árvores retiram a água do solo e de si mesmas e lançam para as nuvens e formam nuvens, e essas nuvens vão se transformar em chuva. Então, aqui a explicativa, ela está finalizando um processo lógico, uma sequência lógica de ideias. E, por fim, nós temos a 8ª oração, conhecidas como rios voadores. Ela é classificada como reduzida explicativa também. Ela é reduzida, lembra, reduzida. Ela não possui pronome. O verbo veio reduzido no particípio. Conhecidas como rios voadores. O que acontece aqui? Ela vai delimitar sobre tudo isso que nós falamos aqui na oração 1, oração 2, oração 3, oração 4, oração 5, oração 6, oração 7 e
findando com a oração 8. Ela vai fazer com que o interlocutor, que é você que está lendo agora, que está participando da aula, ele entenda toda a sequência formada dentro das orações aqui, todos os processos que foram formados, e vai fazer com que ele participe dentro da leitura, que ele entenda qual é a tese, qual a opinião defendida pelo nosso locutor, pelo autor do texto, e possa sentir a necessidade de quê? De participar do alerta, porque sim, esse parágrafo aqui, nessa organização, nessa estrutura, é um alerta sobre a situação da floresta amazônica e faz uma manifestação. O que nós podemos fazer com relação aos rios voadores? O que nós podemos fazer? Sabendo que esses rios voadores são importantes para todas as regiões do planeta. Então, aqui, nós utilizamos 8 orações adjetivas dentro desse parágrafo. Ah, mas eu preciso utilizar esse tanto, essa quantidade? Não. Eu peguei esse texto para você entender melhor o quanto as orações subordinadas adjetivas são importantes no texto argumentativo. Por quê? Porque elas podem trazer um juízo de valor, porque elas podem trazer um esclarecimento a mais sobre um termo que você não entendeu, sobre um termo desconhecido. Elas podem restringir, podem delimitar um termo que para você parece abrangente, mas ele está delimitando, ok? Então, de modo geral, é possível perceber que as adjetivas serviram dentro desse parágrafo para inserir opiniões e dados postos. Lembra, ele disse ali que a Amazônia está morrendo, é uma opinião dele. E, como ele usou uma oração adjetiva, essa oração adjetiva vai me influenciar a participar junto com ele desta causa, a concordar junto com ele dessa mesma tese. Contextualizar assuntos para o interlocutor. Como assim contextualizar? Aqui na língua portuguesa nós falamos, digamos até assim, articular, organizar melhor. Primeiro ele trouxe orações adjetivas restritivas, restringindo o processo. Depois ele trouxe ali o nome específico do processo. Então ele está contextualizar, unir um texto, um termo ao outro. Amarrar informações em um só período. Amarrar, realmente, digamos, dar um nó. Não deixar que essas orações se soltem. Ele colocou oração adjetiva, restritiva, oração adjetiva explicativa, uniu essas orações em um só período, muitas vezes ali, juntas, separadas ou não por vírgula, para formar o processo argumentativo. E sugerir relações de causa e consequência entre fatos apresentados no texto. Nós vimos ali na oração 4, uma causa, e na oração 5, uma consequência. As árvores pegam água. Qual é a consequência? Chover. Então, as orações adjetivas também trazem essa relação de causa e consequência. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho na aula de hoje. Aprendido o quê? As orações subordinadas adjetivas não são só para receberem a classificação. Eu vou sublinhar e classificar o que é adjetiva, restritiva, o que é explicativa. Não. Elas têm uma função dentro do texto argumentativo. E essa função é muito importante. Por quê? Porque ela vai trazer opinião, vai trazer argumentação, vai trazer fundamentação. Aí você vai ter que voltar lá na gramática, é claro, para saber organizá-las coerentemente, adequadamente dentro do seu texto, ok? Então, o que nós vimos hoje, orações subordinadas adjetivas como função lá dentro do texto argumentativo. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos, fico por aqui. E lembrando, aqui no projeto Educa Balsas cabe todo mundo, ok? Obrigada pela aula e tchau, tchau.